Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto painel Sistemas Inteligentes de Mobilidade como suporte à governança da mobilidade nas cidades. Nós temos o prazer de receber nesse painel 3 pessoas que são muito experiência e também muito relevantes nas suas áreas de atuação. Nós temos conosco Fabrício Miller, Patrícia Araújo e Rudel Trindade. Nós vamos receber cada um deles agora para que eles façam as suas falas, lembrando que cada palestrante vai ter 15 minutos para suas explanações e após nós chamamos o palestrante seguinte. As perguntas serão encaminhadas através do chat no YouTube e nós faremos aos palestrantes, nós vamos transmitir as perguntas ao final das apresentações. Eu sou o Lisandro Abulatif, moderador desse painel, e qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem nos enviar pelo chat do YouTube aqui. É um grande prazer poder receber a todos vocês, todas vocês, e nós iniciamos a nossa fala inicial agora, então, com o Fabrício Miller, que é superintendente da Transalvador, no município de Salvador, estado da Bahia. Fabrício, um prazer te receber aqui conosco, ficamos muito contentes com a tua participação, pode ficar à vontade para fazer a sua explanação. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Lisandro. Me ouve bem? Sim. Boa tarde, Lisandro. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Rudel. Prazer estar aqui com vocês nesse evento. Um evento muito bacana, uma iniciativa muito bacana para a gente falar um pouco não só de mobilidade, mas de tecnologia, Smart City. Bem, Salvador, a gente tem aí, só para as pessoas entenderem um pouco, são 8 anos dessa atual gestão municipal, ela acaba agora ao final de 2020. Desde o início dessa gestão, nós buscamos trazer esse conceito de Smart Cities para Salvador, não só na mobilidade, mas para toda a área da gestão pública. Nós entendemos que o produto final, o que se espera de uma Smart City é trazer mais qualidade de vida para as pessoas, em qualquer área que ela se aplique, desde a mobilidade, a questão dos resíduos, enfim, todas as áreas de uma cidade que você tenha um pouco mais de tecnologia empregada dentro de um conceito de inteligência, você tem como objetivo principal trazer aí, de fato, mais qualidade de vida para as pessoas. E com isso a gente vem buscando as boas práticas, vem buscando boas iniciativas de outras cidades do mundo que estão mais avançadas, e a gente tem conseguido trazer resultados muito mais, e aí eu posso falar com mais propriedade na questão de mobilidade. Salvador não tinha nenhum tipo de gestão inteligente de tráfego, e nós tínhamos os problemas de todas as capitais, problemas esses que são aí os grandes desafios dos gestores e dos prefeitos e dos governantes aí, da última década e provavelmente das próximas 2, 3 décadas, é a mobilidade. Aqui a gente seguiu muito um conceito também de requalificação de espaços públicos. A gente entende que além da inteligência artificial, além do conceito propriamente de Smart City, é interessante a gente ter uma inteligência no urbanismo, que nos promova, que nos permita aproveitar mais a cidade de forma segura, aproveitar a cidade para as pessoas e não exclusivamente ali para os carros, que foi uma tônica dos últimos 40 anos. As cidades brasileiras, principalmente as grandes capitais do país, elas acabaram cedendo seus espaços para o carro, e isso trouxe os problemas que nós conhecemos hoje nas grandes cidades, não só dos congestionamentos, mas também, e aí foi também uma das preocupações maiores, a segurança viária. O número de mortos no trânsito, ele cresceu absurdamente nas últimas décadas, se tornou uma epidemia, uma grande pandemia, por que não dizer, e o que a gente tem buscado aqui é trazer esse conceito, devolver a cidade às pessoas e não aos carros. Eu trouxe uma pequena apresentação, eu acho que ilustra um pouco do que a gente vem fazendo aqui nos últimos anos. Foquei um pouco mais realmente nessa área de tecnologia, em diversos segmentos aqui dentro da Transalvador, dentro da área de mobilidade, mas que eu vou agora compartilhar aqui, Lisandro. Deixa eu só fazer aqui o teste, aqui eu acho que já vai. Só me diz aí, por favor, se está na tela. Tá sim, perfeito. Maravilha.
Então, na verdade, aqui é uma apresentação bem rápida de alguns pontos que eu queria destacar de implementações que foram feitas nessa gestão. Como eu disse, buscando mais conforto ao cidadão, mais qualidade de vida ao cidadão, tanto na área de estacionamento, quanto na área da própria gestão de tráfego, monitoramento de congestionamentos no dia a dia, monitoramento de congestionamentos em grandes eventos. Salvador é uma cidade que tem eventos o ano todo, então a gente tem uma preocupação aqui sempre muito grande com os transtornos que esses eventos trazem na mobilidade. Salvador é uma cidade que tem grandes desafios até pela sua própria topografia muito acidentada. Então, isso nos exige aqui um pouco a mais aí de atenção e de cuidado. Eu só não estou conseguindo passar o slide. Deixa eu tentar aqui passar manualmente. Só um minutinho. Agora. Bom, essa é a nossa Salvador, uma cidade, a primeira capital do país, fundada em 1549. Nós temos hoje uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes, uma frota de veículos de 1 milhão de veículos aproximadamente. Essa frota ela cresceu 5 vezes nos últimos 20 anos. Então, foi uma cidade que passou por transformações muito rápidas. Deixou de ser uma cidade pequena para médio e grande porte muito rapidamente, o que também trouxe os problemas normais das cidades grandes. Essa imagem é uma imagem muito emblemática, tá? Até porque ela ilustra um pouco do que eu disse inicialmente, a requalificação dos espaços públicos, devolvendo a cidade para as pessoas. Essa é a Orla da Barra, não sei quantas pessoas tem dos convidados aí, das pessoas que assistem conhecem Salvador, mas essa via era uma via que era essencialmente de carros, né? O carro ocupava aí 80% da via, nos dois sentidos, e o pedestre ficava recluso, aí, limitado a metade desse passeio que vocês enxergam hoje. O passeio era metade disso. Então, hoje, a gente tem um piso compartilhado, onde as pessoas podem trafegar. A gente tem aí um sistema de controle de acesso através de câmeras. Então, as câmeras fazem a leitura das placas. Nós temos um site, no site da Transportadora, os moradores dessa região, que tem garagens nessa região, eles podem acessar depois de um cadastro, depois de uma comprovação que são moradores. Então, de fato, é uma área, eu acho que é uma imagem muito emblemática, porque ela mostra tanto esse novo urbanismo, um urbanismo mais humano para a cidade, mas também esse controle é feito de forma bastante tecnológica, com câmeras e todo um controle aí de identificação de placas. Nossa rede cicloviária, uma rede cicloviária que nós começamos com 35 quilômetros, hoje temos aí, fechando o ano de 2020, com fé em Deus, chegaremos a 300 quilômetros de sistema cicloviário. Um sistema onde a gente tem ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, e a gente tem buscado cada vez mais interconectar esses pontos para que as pessoas, de fato, possam, como já estão fazendo, utilizar as bicicletas como um meio de transporte nos seus deslocamentos curtos e médios. Mais uma vez aqui, como problema de passar o slide. Acho que eu tenho que clicar no slide aqui. Pronto. Uma das primeiras implementações que nós fizemos foi justamente o nosso núcleo de operação. Nós não tínhamos nenhum tipo de tecnologia na gestão, no monitoramento do tráfego. Nós tínhamos poucos servidores, sem nenhum tipo de tecnologia para fazer esse trabalho. Então, esse centro é um centro exclusivamente fugimos um pouco daquele conceito de centro integrado e preferimos optar, num primeiro momento, para termos um centro exclusivamente específico de trânsito. Não que nós não tenhamos, a partir desse centro, contato ou conexão com outros órgãos. Nós temos sim, aí existe uma das mesas de operação, são os controllers, e eles fazem justamente essa integração com outros órgãos que necessitam estar presentes numa operação de trânsito. Por exemplo, a empresa de limpeza urbana da cidade, com seus carros-pipa, em caso de derramamento de óleo, em caso de restos de acidentes, eles são todos conectados e monitorados até que cheguem e executem o seu trabalho. Então, isso tudo é feito a partir desse centro.
nós estamos aí 7 dias por semana, nós temos um contrato de cooperação técnica, mesmo sendo governos de partidos antagonistas, existe um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Prefeitura, onde nós trocamos informações, usamos câmeras da PM, câmeras da Secretaria de Segurança Pública, e fornecemos também dados extraídos dos nossos radares. Aí eles utilizam internamente aí no combate à criminalidade, utilizando os nossos dados. Então, existe uma cooperação muito forte entre nós do trânsito com a área de segurança pública, como não podia ser diferente. Todos os nossos agentes hoje estão dotados de smartphones com impressoras térmicas, abolimos completamente a utilização do papel, seja para lavrar o auto de infração, seja para registrar um acidente, seja para fazer o termo de remoção de um veículo. Tudo hoje é utilizado através do smartphone do agente, com georreferenciamento, com outras ferramentas importantes para que ele possa executar o seu trabalho. Nessa central também monitoramos parte dos semáforos inteligentes, semáforos autoadaptativos, que chegam e monitoram o trânsito, o fluxo de veículos em alguns cruzamentos e se adaptam de acordo aí com o comportamento do trânsito. E temos outros sistemas, que eu vou citar um pouco mais na frente, desde a integração de painéis de mensagem variáveis em diversos pontos da cidade. Hoje, para você executar uma obra na cidade, você precisa ceder painéis de mensagem, esse controle é feito inteiramente aí de dentro com as mensagens. E o NOA Cidadão, que eu falo um pouco mais na frente, enfim, muitas ferramentas. Primeiro, dar uma resposta muito rápida ao cidadão em uma ocorrência passada por ele, ou seja, em medidas preventivas de acidente ou em medidas de resposta para eliminar qualquer tipo de interferência aí na rua que possam causar maiores transtornos. Nós temos, logo depois que nós criamos o NOA Cidadão, que é o Núcleo de Operação Assistida, nós trouxemos o NOA Cidadão. Colocamos na mão do cidadão, a partir do seu smartphone, um aplicativo, esse aplicativo desenvolvido aqui pela nossa unidade, onde o cidadão ele pode, a partir do seu telefone, nos ajudar informando qualquer intercorrência, desde uns semáforos quebrados, desde acidentes, desde sinalização com defeito, qualquer tipo de intercorrência, uma árvore que cai, um cavalo que esteja solto na via, tudo isso para que a gente possa, de forma muito rápida e muito ágil, receber essa informação do cidadão e o cidadão ter ali a sua resposta atendida e ter ali aquele sentimento de pertencimento, de poder estar ajudando a cidade. Em troca, nós passamos para ele também informações de intercorrências no trânsito. Caso ele esteja passando por algum daqueles trechos, ele sabe já que existe um acidente, sabe que existe ali um desvio sendo feito. Então, tudo isso, né, com o objetivo de trazer essa informação e ajudar o cidadão ao mesmo tempo que ele está nos ajudando. A gente chama de um aplicativo de mão dupla. Da mesma forma que ele ajuda, ele recebe também informações e acaba sendo ajudado também no seu dia a dia. A gente utiliza aqui no NOA desde fontes restritas, que são sistemas internos nossos, até as fontes abertas, com GPS, com Google, com Waze e até redes sociais, onde a gente monitora desde o Twitter, o Facebook, a gente monitora em tempo integral ali informações que possam ser relevantes na mobilidade da cidade. Nós temos um sistema que foi desenvolvido... aqui são os semáforos inteligentes. Aqui um pouco dos semáforos inteligentes. Nós temos hoje 128 semáforos conectados a um backbone de fibra ótica. Essa fibra ótica ela chega aqui na Transalvador e daqui a gente faz todo o controle, além de monitoramento dos semáforos. É algo que a gente iniciou com apenas 80 semáforos e a gente vem crescendo ao longo dos anos porque já vimos da imensa eficiência que esse sistema nos traz aqui para o Transalvador e para qualquer cidade. Eu acho que isso é algo
que a gente deve, e as próximas administrações devem investir pesadamente nisso, transformando aí todos os semáforos em semáforos inteligentes, semáforos monitorados. Nós desenvolvemos uma tecnologia aqui na Transbordador, que é o monitoramento de quase 500 quilômetros de via. Então, a partir de redes de dados que a gente consegue roteirizar através de Google, através do Bing, através do próprio Waze, nós conseguimos roteirizar vários trechos, milhões de trechos por segundo, e isso nos permite criar internamente um sistema de monitoramento das vias públicas. Então, nós conseguimos identificar intercorrências com a queda da velocidade nessas roteirizações. Então, isso também começou muito curioso, porque isso começou monitorando a maior festa de rua do planeta, que é o Carnaval de Salvador. Então, em 2014, nós fizemos um sistema com o objetivo justamente de monitorar as melhoras que nós íamos conseguindo implementar, através de implementações de mudanças viárias, nós conseguimos mudanças, melhoras no tempo de deslocamento. E esse sistema ele foi criado para justamente metrificar, né, essas melhoras. E isso a gente acabou no nosso dia a dia, e também se mostra algo muito eficiente a partir do momento que a gente consegue, a partir de uma queda de velocidade, identificar uma mudança ou algum problema naquela via. Fabrício, a Zona Azul Digital foi... Pronto, aqui rapidamente, vou acelerar. Aqui a Zona Azul Digital nós implementamos há 2 anos atrás, e agora a gente vem, todo mundo sabe que Zona Azul, o estacionamento rotativo hoje é uma grande necessidade na cidade, uma vez que você não tem espaço para que todos parem, para que todos estacionem, você precisa de rotatividade, precisa democratizar o espaço público. Nós estamos agora, durante um ano passamos testando uma tecnologia francesa, com uma equipe francesa aqui, de um veículo Smart Car, que faz justamente a identificação e consegue fiscalizar aí mais de 15 mil carros por hora, trazendo maior respeitabilidade ao estacionamento rotativo. Com isso, a gente tem um ganho enorme para a cidade. A gente está agora aguardando aí um posicionamento do Denatran. Nós fizemos um questionamento oficial a eles, esperando uma resposta a fim de que a gente possa utilizar. E, por fim, rapidamente, Lisandro, os resultados que a gente vem obtendo. Eu não trago aqui resultados de melhoria na fluidez, na melhoria da emissão de gases, mas trago, talvez, um dos resultados mais importantes, mais relevantes para a gente, que é a redução de mortos. A gente vem trabalhando, esse 2020 é uma tendência até o final do ano, mas vejam que ao longo dos 10 anos nós reduzimos mais de 50% do número de mortos na cidade, e a gente deve muito isso a essa implementação da tecnologia nesses sistemas que a gente vem trabalhando. Então, basicamente, era isso. Desculpa se excedi aqui um pouco, mas fico à disposição aí para as perguntas mais tarde. Ok, muito obrigado, Fabrício, pela apresentação excelente. Nos trouxe um panorama muito amplo daquilo que está sendo feito em Salvador e de como a tecnologia pode subsidiar os gestores para um melhor gerenciamento da mobilidade e da qualidade de vida na cidade. Agradecemos muito a tua fala, e nós vamos passar agora para a fala da Patrícia Araújo e as perguntas para o Fabrício, que vocês podem enviar aqui pelo chat, e ao final das apresentações nós vamos encaminhar aos nossos painelistas. Patrícia, seja muito bem-vinda. Deixa eu só apresentar a Patrícia corretamente aqui. A Patrícia Araújo é graduada em Direito pela Faculdade Cândido Mendes, pós-graduada em Gestão Comercial e Liderança Estratégica pela Franklin Covey, especialista em transporte público e em gestão dos centros de controle operacional há 13 anos. Patrícia, muito obrigado, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo. Eu que agradeço, viu, Lisandro, e a todos, né? É uma honra estar compartilhando aqui, não só esse painel, né, mas todo o fórum está de parabéns, viu? As apresentações estão fantásticas, né? Para nós que somos apaixonados por mobilidade, poder vislumbrar outros projetos que às vezes não alcançam a mídia, né? aberta, e a gente não tem essa condição de ter conhecimento, né, de tanta coisa boa que tem sido feita, é muito importante. Parabéns à iniciativa do Fórum, viu?
Eu comecei, como eu estava falando, dessa apresentação com essa imagem, né, fazendo uma provocação para que a gente olhe o quanto que é disputado o nosso espaço público, né, por diversos modais, e uma coisa que me chama muita atenção e que me faz gostar dessa imagem é que a gente tem uma ciclovia no meio disso tudo, né, a gente tem as vias lotadas de veículos, né, e os ônibus, coitados, lá espremidos à margem da rua, né. E a ideia que eu quero provocar vocês é o seguinte, é que como sistemas inteligentes podem contribuir para a governança dessa mobilidade, né? Como é que a gente pode ajudar através de estudos, através de usando inteligência artificial, diversos dados que são gerados, para que a gente possa distribuir e trazer um pouco mais de equilíbrio para a mobilidade, onde todos possam ter uma melhor experiência na sua jornada, né? Eu acho que esse é o grande despertar das pessoas no mundo atual, é que nós hoje somos conscientes de que temos direito à escolha, né? E que a nossa jornada, nos nossos deslocamentos diários, não precisa mais ser algo imposto. Hoje nós temos o direito à escolha. E como que eu escolho? E eu, como governo, né, a partir do órgão concedente, e na preocupação de gerir e de equalizar todos esses diferentes modais, como é que eu posso usar de todas essas tecnologias para tornar essa mobilidade numa experiência mais humana, mais simples, mais fácil, né, como foi colocado aqui, né? Eu trouxe para vocês uma provocação, um estudo que eu participei, né, e ao qual entreguei um resultado junto com uma equipe da VM9, dentro do Centro de Operações do Rio, e eu vou compartilhar ele com vocês a partir do desenvolvimento dessa provocação, tudo bem? Muito se fala hoje, né, sobre a resiliência dos sistemas, né? Mas dentro daquela imagem, a gente pode identificar vários aspectos que impactam a mobilidade coletiva, né? A saúde pública, por exemplo, como a gente está vivendo agora a pandemia, né? Mudanças climáticas, como foi o objeto do desafio do Centro de Operações do Rio, né, que são os temporais e o advento dos alagamentos, que são consequências deles, né, bolsões de água, chuvas de granizo, ou em cidades onde tem incidência, né, de neve também. As dinâmicas do multimodais, que é uma outra evidência que aquela tela nos mostra, que aquela imagem nos mostra. Como que eu equalizo? São vários carros pequenos, né? São carros de passeio, costumo se dizer, disputando espaço com ônibus, com bicicleta, com pedestre, com patinete, e outros modais, por exemplo, como algumas cidades que têm transporte fluvial, como barcaças, né? Trens e o metrô. A conjuntura econômica é uma outra variável que impacta na mobilidade coletiva, né? Todas as vezes que a gente ultrapassa, né, atravessa crises financeiras, transformações da ocupação urbana, algo que a gente está vivenciando também, provocado pela pandemia, né? Hoje há uma evasão dos grandes centros urbanos e uma procura, né, gigante pelas cidades do interior. Como equalizar tudo isso, né? Além de outras variáveis socioculturais, né? Como segurança, qualidade de vida e outras conveniências. E aí a gente fica pensando, como é que a gente pode tornar a nossa mobilidade mais resiliente, né? A resiliência, se a gente for olhar lá no dicionário, ela é definida como a capacidade do sistema de transporte de absorver e retornar rapidamente às condições normais, após as variações e mudanças, ou perturbações, rupturas e desastres, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Hoje, a gente pode usar, né, uma série de inteligências, uma série de sistemas que hoje já são disponíveis, né, na maioria das cidades, para que possa nos dar uma capacidade de se antever, que aqui eu falo de ser uma capacidade preditiva, e que eu possa ser uma solução, uma inteligência que seja transversal a tudo que orbita dentro da mobilidade. Ou seja, operação, planejamento,
Comunicação é algo que também é muito importante numa tomada de decisão de uma cidade, como um centro de operações da cidade, né? Aí a gente fala de uma gestão inteligente, integrada, a gente tem dentro da operação, a gente tem todos os indicadores que nos balizam para a gente acompanhar a taxa de ocupação da via, através de aplicativos como o Waze, enfim, cada cidade pode usar o Google Maps ou outras inteligências, outros geradores de dados para fornecer esse tipo de informação, né, como capacidade, a produtividade, taxa de ocupação, velocidade média, a relação de oferta e demanda, o planejamento das cidades, é por isso que existem órgãos, né? No Rio a gente tem o Detran, por exemplo, que regula tudo isso para entender se é possível uma ônibus de fretado, operacional, urbano, carros de passeio, tentando trazer um equilíbrio para o ocupamento do espaço urbano, a comunicação, né, baseada, por exemplo, como é que a gente pode hoje usar os assistentes virtuais para aumentar essa capacidade de resposta num tempo que seja suficiente para evitar, por exemplo, cenários já conhecidos por nós, como congestionamentos, como alagamentos, onde a gente tem muitas das vezes, né, a população refém de uma situação que é já notoriamente conhecida pelas cidades, né? E tudo isso é para quê? Para nos dar uma capacidade preditiva, aonde a gente reúne uma série de indicadores através dos sistemas que já são gerados pela cidade, para que a gente possa ser esse apoio, né, na tomada de decisão desses atores que hoje ocupam esses espaços nas cidades que possuem esse centro de controle operacional, né? Com isso, né, com essa iniciativa do Centro de Controle Operacional do Rio de promover um desafio e escolher e convidar diversas startups para ajudá-los na formação de soluções e desenvolvimento de soluções para resolver esses velhos problemas, né, a gente formou uma equipe na qual eu fiz parte junto com a VM9, transformamos isso numa plataforma inteligente geoestatística, usando Big Data, ou seja, dando inteligência a todos os dados, né, as diversas camadas de dados que orbitam dentro do centro de operações, trabalhando com inteligência artificial, e a gente pôde usar e trazer o controle estatístico de processo para isso. Com isso, a gente desenvolveu uma plataforma que a gente chama de Ribius, que é a plataforma de inteligência geoestatística, aonde a gente trabalha com linhas de tendência, que nada mais são do que um KPI, um indicador de precarização, baseado em linhas de tendência através da ISO, que dita as cartas de controle estatístico de processo, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma ideia, né, uma visão do que é o Centro de Operações da Prefeitura da cidade do Rio, e eu destaco lá a nossa plataforma hoje, fazendo esse trabalho, numa plataforma de uma solução transversal, congruindo todas essas informações que hoje são geradas nesse video wall que vocês veem, que eles monitoram toda a cidade do Rio de Janeiro. A gente faz todo o mapeamento das vias expressas, então, à luz do desafio, nós começamos nos corredores BHIS do Rio, mas o projeto vai ser expandido para as vias expressas, como linha vermelha, linha amarela, e o BRT do Rio também. Qual o objetivo disso? Que a gente possa tornar essa mobilidade mais resiliente. Como? Se eu tenho, através de IoT, diversos sensores que já são monitorados. No caso lá, nós estamos integrados com sensores meteorológicos através do Alerta Rio. Se a gente tem outros dados que vêm através do programa Comando, que é onde recebe registros, como que o Fabrício mostrou antes, né, da plataforma NOAA, né? Aqui, no Rio, a gente recebe, através da plataforma Comando, comunicações de acidentes, de incidentes, de desvios, de obras, de qualquer variável que possa impactar na mobilidade. Isso tudo vai para dentro desse grande, né, vamos botar assim, liquidificador, falando de uma forma mais informal,
e aonde a inteligência artificial atua e gera esse KPI de precarização ou não do sistema. Quando o sistema alerta que está pela linha, através das cartas de controle de processo, ela indica que há uma linha de tendência aonde o sistema pode vir a precarizar, ele gera um alerta e informa aos líderes do Centro de Controle de Operações, através de chatbot, né? Então ele fala, literalmente fala com eles as possibilidades e os locais onde estão dando os problemas. Eles vão poder atuar em cima e confrontar com as diversas outras informações e ter um tempo hábil para tomada de decisão, seja para uma rota alternativa, né, já devidamente mapeada, estudada anteriormente, que eles possam impedir que carros, ônibus e pessoas fiquem, né, reféns de um alagamento, de um bolsão d'água ou de uma via que já está notariamente precarizada e impactada pelo alto fluxo de trânsito, né? Então, é isso mesmo, é um indicador que indica tendências e que dá essa capacidade onde a gente acredita, né, que envolvendo todas essas soluções, a gente torna esses líderes, esse centro de controle de operações, capaz de dar resiliência à mobilidade coletiva da cidade. Essa nossa solução foi a solução vencedora do segundo desafio do COR. Hoje, né, como eu mostrei, ela está implantada lá e já sofreu, vamos dizer assim, os seus primeiros grandes testes, né, onde nós fomos capazes, a plataforma Ribius foi capaz de identificar o volume de chuvas e gerar os alertas que a Secretaria e o Centro de Controle de Operações tanto desejavam quando criaram o Centro de Operações, né? Aqui eu vou mostrar um pouquinho... Tá bom, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Tá bom, eu vou me acelerar um pouquinho mais, e aqui eu vou só mostrar um pouquinho da plataforma, tá? E mostrar aqui um pouquinho, a gente tem condições, inclusive a partir do Covid, a gente pôde mostrar quantos ônibus e quantas linhas tinham sido precarizadas por conta, né, das medidas de isolamento social e tudo mais. Qual o meu objetivo de falar sobre isso que eu quis mostrar para vocês, tá bom? Eu quis compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre como que a gente pode hoje usar de todas as tecnologias que já existem no nosso, né, geralmente à nossa disposição, para que a gente possa, aplicando inteligência a elas, nos apoiar o quê? Na tomada de decisão, não só para gestão e controle, mas para planejamento também da mobilidade. Será que eu não posso hoje tornar o meu estudo, né, as minhas aplicações, os regulatórios e todo o estudo que existe em cima da mobilidade, eu não posso usar dessas tecnologias para melhorar esse equilíbrio dos espaços urbanos? Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês um outro projeto, que é um projeto onde eu estou, aqui em Sorocaba, onde eles ousam fazer, apesar de ser um modal muito conhecido, que vem como solução para a melhoria da velocidade média nos deslocamentos dentro do perímetro urbano, que é o BRT, aqui foi feito um projeto diferente. Aqui ele já acontece numa parceria público-privado, onde o poder público e o poder privado, através do órgão concedente e o concessionário, se uniram para criar esse projeto e trazer de verdade melhoria para a cidade. O projeto hoje conta, né, atualmente são 298 câmeras, são 48 postos avançados de venda de crédito, são 40 validadores, né, nas 4 estações já inauguradas. O projeto prevê 1.200 câmeras. Que são câmeras essas? São estações totalmente automatizadas, que visam levar maior segurança, rapidez e conforto nos deslocamentos. E isso não foi feito uma iniciativa, né, única, exclusivamente do concessionário. Foi feito em conjunto com o poder público. A minha mensagem que eu quero dizer para vocês é que quando todos esses atores se sentam para pensar na mobilidade,
a gente consegue fazer um projeto que podem, de verdade, impactar na melhoria da experiência das pessoas nas cidades, né? Para fechar, eu vou falar um pouquinho do que eu sou, do meu projeto. Patrícia, aqui eu venho falar como canal Cidade em Fluxo, que é um canal de mobilidade, onde eu trago diversos personalidades, estudiosos, atores, prefeitura, não só empresários também, para compartilhar como que nós podemos tornar a nossa mobilidade mais humana e mais sustentável. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Quero agradecer aqui, né, a vocês por esse espaço, por ter compartilhado essa ideia. É realmente um desafio estar ao lado de pessoas tão relevantes, né, para trazer um pouquinho aqui do trabalho que a gente vem fazendo aqui como cidadã apaixonada pela mobilidade, viu? Ok. Patrícia, muito obrigado pela tua apresentação. Nós ficamos bem impressionados com o potencial que a tecnologia oferece, tanto pela apresentação do secretário Fabrício, também como pela tua apresentação aqui, né? E podemos ver o quanto a tecnologia e os sistemas inteligentes podem contribuir realmente para a melhoria do processo decisório, né, dos setores na área de mobilidade urbana. Agradecemos muito a tua participação e agora passamos já a palavra para o nosso diretor do Detran de Campo do Mato Grosso do Sul, Rudel. Agradecendo a tua participação, Rudel, muito obrigado, ficamos muito contentes por teres aceito o convite de estar conosco aqui, né? Já nos conhecemos aí de pelo menos uns 10 anos aí de caminhada na área de trânsito, né? E é sempre muito bom poder ouvir nós temos a oportunidade de ouvir o Rudel, que tem uma visão de gestão tanto da perspectiva municipal, como também da perspectiva estadual e Rudel, muito obrigado pela presença. Fica à vontade para fazer a tua fala. Boa tarde, Lisandro. Obrigado pelo convite, pelo fórum. Queria mandar um abraço aí. Fiquei encantado aí pelo trabalho da Patrícia e do Fabrício. Estão em 2 cidades aí, em cidades importantes em termos de mobilidade. E, como você falou, eu já tive dos 2 lados. Eu já tive do lado municipal algumas vezes, e agora estou do lado estadual outras vezes, é a terceira vez que eu estou aqui no Detran, e é muito interessante ver essa diferença, esse distanciamento que existe entre a mobilidade urbana, o município e o Detran. E aí é onde eu estou me propondo aqui no Detran a fazer uma gestão diferente. Quando você está do outro lado, quando você está no município, você sempre considera no sistema, o Detran é o primo rico do sistema, né? O Detran sempre tem muito dinheiro, ele é o primo rico. O município, como vocês sabem, sempre é uma dificuldade você implementar os seus sistemas, as verbas são muito curtas, e o Detran, como um órgão grande, que tem um envolvimento enorme na população, ele acaba sendo o primo rico na história. Mas existe esse distanciamento em que o Detran acaba ficando restrito às áreas de controle de habilitação, de controle de veículos, e você não participa especificamente sobre a questão da mobilidade, que é tão importante. Não adianta você querer, do lado do Detran, que sempre foi uma luta de todos nós, trabalhar na redução de acidentes, se você também não aplicar recursos, você não trabalhar no sentido de promover tecnologias que promovam essa segurança. Hoje em dia, por exemplo, todos os Detrans, Lisandro, eles estão virando, igual o nosso aqui, o Detran Mato Grosso do Sul. O slogan nosso do Detran Mato Grosso do Sul é Detran 100% digital. Então, o digital, ele está inteiramente focado. Hoje o Detran é praticamente digital. Se você pegar as nossas estatísticas, hoje eu tenho praticamente a realização de mais CNHs digitais do que a CNH no papel. Então, recentemente, nós lançamos aqui uma série de mecanismos para facilitar a vida do cidadão,
para você investir no digital, para você trazer esse cidadão para o digital e facilitar a vida dele. O que eu noto, e isso em todos os DETRANs, na realidade, têm avançado muito nesse setor, têm tido um caminho muito grande, muito bacana nisso, mas ainda existe a necessidade de nós que estamos no DETRAN termos uma interação maior, um interesse maior, um trabalho conjunto com aqueles que estão nos seus municípios, como a Patrícia, como o Fabrício, para promover a mobilidade inteligente. A gente não pode ficar estanque, nós não podemos cuidar só do nosso quadrado, principalmente porque você tem hoje recursos suficientes, né, para abarcar, para entrar nesses sistemas, e são necessários. Então, eu vejo, por exemplo, a necessidade que quem está agora do lado, por exemplo, eu vejo a necessidade de uma participação, trazer também a tecnologia que nós temos hoje no DETRAN, em termos de TI, que ela é muito forte, ela é muito pesada, nós investimos muito em TI, os recursos que nós aplicamos nessa área são muito grandes, mas nós precisamos trazer também isso para o município. Não adianta ficar só trabalhando em um DETRAN 100% digital e esquecer dos nossos municípios de uma forma que eles tenham tecnologia e investimentos necessários para desenvolver uma mobilidade inteligente. Então, veja bem, aqui no Mato Grosso do Sul, é um estado pequeno, muito desenvolvido, em função principalmente do agrobusiness, né? Nós temos 79 municípios. Então, o máximo que nós temos feito de apoio aos municípios, tá, é na área de sinalização. Tá? Então, vamos sinalizar, apoiar a sinalização de municípios, apoiar alguns segmentos em termos disso. Mas isso é muito pouco hoje em dia. O nosso cidadão, eu trabalho o tempo inteiro com muita gente, o fluxo de pessoas nos DETRANs é muito grande, né? Você sente, você tem uma percepção do cidadão, você tem uma percepção do que o cliente realmente deseja. E ele deseja efetivamente, né, alguns pontos muito importantes, que é a facilidade do trabalho, o digital, a informação rápida, a informação correta, precisa, para facilitar a vida dele. Além do que, na área da mobilidade, a gente está caminhando aí para um novo cidadão, um cidadão que já está existindo e que está nos questionando sobre o compartilhamento de meios de transporte. Como é que eu posso compartilhar isso? Como é que eu posso compartilhar uma carona? Como é que eu posso melhorar a minha forma de deixar um pouco o veículo individual e ter um compartilhamento na mobilidade? Esse novo cidadão, ele além de querer isso, Lisandro, ele quer o digital, ele quer inteligência. Ele não quer só uma ciclovia, ele quer uma ciclovia inteligente. Ele não quer só um transporte coletivo padrão, normal. Ele quer um transporte coletivo inteligente. É o que, por exemplo, tanto a Patrícia e o Fabrício vem fazendo muito bem, né? Acertando muito bem. São poucas cidades que acabam tendo essa visão. No nosso caso aqui, o meu cliente do DETRAN, ele não quer mais vir ao DETRAN, ele quer resolver tudo na casa dele, ele quer receber tudo via chatbot, ele quer receber tudo via WhatsApp, então ele quer ter os aplicativos. Nesse ponto, os DETRANs vão muito bem. Mas só que nós, fazendo uma autocrítica para quem esteve do outro lado e que lutava por sistemas de semáforo inteligente, que lutava por aplicativos no transporte coletivo, a gente não vê ainda uma participação efetiva dos DETRANs junto aos municípios numa ação conjunta. Numa ação em que você vai lá proporcionar àquele cidadão uma mobilidade inteligente. A mobilidade inteligente vai me afetar? Vai afetar o DETRAN? Completamente.
Porque qual que é um dos objetivos principais do órgão estadual de trânsito? É promover a segurança no trânsito, promover a educação. À medida que eu tenho menos acidentes, porque eu vou ter menos veículos na rua, eu vou ter mais informações, eu vou ter semáforos mais eficientes, eu vou reduzir, eu vou chegar naquela curva em que o Fabrício mostrou muito bem ali, de uma queda contínua nos acidentes de trânsito. Aquela conquista do Fabrício, ela não foi por acaso, né? Ela foi um trabalho de longo prazo, de investimento e tal, e que resultou no que a gente sempre quer, né? Que é a redução das mortes no trânsito. Todo mundo que trabalha nessa área, ele investe em tecnologia, investe em formação, como muito bem disse a Patrícia, a informação é essencial, mas ele quer o resultado. Qual que é o resultado nosso? Qual que é o resultado do técnico de engenharia de trânsito e transportes? Né? Uma mobilidade inteligente, uma rapidez e facilidade no transporte coletivo, no transporte urbano, nas integrações, mas também uma conquista muito grande na redução dos acidentes de trânsito. Nós trabalhamos muito tempo, né, Lisandro, nessa área de redução de acidentes. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo esse fórum que você está promovendo, e é engraçado, eu vejo a minha participação aqui como um ente descolado do município, descolado da mobilidade, mas que precisa exatamente estar focado, e a gente tem necessidade de ter essa ligação mais próxima dos municípios. Temos recurso para isso? Temos muito recurso para isso. Nós arrecadamos recursos de multas, nós arrecadamos uma série de recursos, nós somos normalmente os DETRANs, todos são órgãos muito bem capacitados financeiramente, e compete agora a nós, através do nosso conhecimento, através da tecnologia, através, principalmente, Lisandro, de uma mudança de comportamento nosso, tá? De verificar que, além de tudo isso, o cidadão quer uma mobilidade inteligente. Ele questiona isso, ele questiona por que ele não sabe que horas que o ônibus dele vai passar, por que os semáforos estão desregulados e favorecendo um acidente de trânsito. Esse questionamento é muito grande. Então, vejo muito isso. Acho que você acaba por, de certa forma, criar uma alerta na nossa cabeça da necessidade que o DETRAN ele não pode ser só cuidar do registro do veículo, só cuidar da habilitação ou cuidar de algumas outras questões administrativas e burocráticas, muito bem cuidados, por sinal. Todos os DETRANs estão fazendo o seu papel muito bem desenvolvido. Eu vejo meus colegas Brasil inteiro afora trabalhando com alta tecnologia, com uma eficiência gigantesca, mas nós precisamos juntar mais ao município. Eu, como já estive do lado de lá, essa falta é muito grande, né? Esse caminhar conjunto entre, na verdade, aí, o Sistema Nacional de Trânsito em conjunto, para uma finalidade boa também, ótima, necessária, que é transformar a mobilidade de uma forma inteligente e que satisfaça hoje o desejo do cidadão. O cidadão a cada dia está pedindo tecnologia, está exigindo eficiência. E isso eu vejo aqui, isso é um trabalho em um lugar que recebe milhares de pessoas por dia. Então, agradeço muito o seu convite, parabenizar a Patrícia e o Fabrício pela excelente apresentação e excelente trabalho, na realidade, excelente execução, né? O que importa aí em tudo é a execução, e dizer que a gente precisa trazer também os entes estaduais para cada dia enxergar melhor e colaborar mais com a mobilidade dos municípios. Obrigado, Elisandro. Ok. Muito obrigado, Rudel, pela tua participação, pela tua explanação. Eu acredito que esse ponto que o Rudel levantou é muito interessante, né? Quando o próprio gestor do Estado reconhece essa distância entre o Estado, a esfera estadual mesmo, e o município. Nós sabemos que é um desafio que nós temos hoje na gestão pública, entre as outras esferas também, né? E um dos propósitos desse painel, especificamente, era justamente esse, trazer o olhar do gestor, o gestor do município, o gestor do Estado,
Estado, né, que trabalha com apoio à gestão também, no caso da Patrícia aqui, porque às vezes a gente fala muito, uma percepção que se tem, pelo menos assim, na caminhada que nós tivemos até aqui, a gente fala muito sobre, a gente dá ênfase na questão tecnológica, na questão técnica, mas tem um papel que eu acredito que é a centralidade do processo todo, que é a gestão. Né? Se tu tem uma boa gestão, às vezes se faz muito com poucos recursos. E às vezes tem uma gestão que não tem um olhar mais qualificado, ela mesmo com muitos recursos, ela não consegue produzir muito. Então, eu acho que esse olhar, assim, o case de Salvador, mostrando os avanços sólidos que foram feitos ao longo dos anos, demonstrado, assim, tanto em cada um dos exemplos dados, mas eu acho que é refletido muito claramente na questão da redução de mortes, né, que vocês têm no trânsito. O case da Patrícia também mostrando a implementação de um processo tecnológico muito robusto no Rio de Janeiro. Né? A participação do Rudel aqui foi muito rica também, mostrando esse olhar do Estado. Isso enriquece bastante a discussão e o propósito desse painel era esse, era poder trazer para as pessoas, né, o olhar do gestor. Lembrando que nós sempre precisamos, para melhorar qualquer cidade, qualquer assentamento humano, nós precisamos articular o setor público, o setor privado e a sociedade civil. E também nos níveis municipal, estadual e federal. Essa articulação é muito importante, é o que nós vimos aqui. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. E eu já passo para as perguntas aqui, nós temos ainda algum tempo. Uma das perguntas que chegou é para o Fabrício, referente à questão do uso de dados do município de Salvador. A pergunta é se esses dados que são armazenados e são processados, se eles são disponibilizados para o público, como no processo de dados abertos, ou eles ficam ainda sendo trabalhados mais especificamente no órgão de trânsito e quem dá suporte a esse processo. A gente tem que habilitar o teu microfone, está desabilitado. Bom, a gente usa, na verdade, essa massa de dados, e eu vi a Patrícia falando de Big Data, e a gente implementou aqui realmente uma condição da gente armazenar todos esses dados, e com esses dados a gente ter aqui capacidade de utilizar ele para planejamentos futuros. Então, por exemplo, todos os acionamentos que são feitos através do NOA Cidadão, que é o aplicativo que o cidadão usa, de estacionamento irregular, por exemplo. Então, a gente consegue, essa massa de dados, a gente consegue trabalhar ela mostrando para a gente aonde temos chamados, onde temos mais chamados, que horários, em que condições. Então, a gente trabalha com todos esses dados internamente ainda, mas sim utilizando ele para planejamento de ações futuras. Ok, perfeito. Um outro questionamento que nós temos aqui, deixa eu dar uma olhada. Passando para o próximo. Eu acredito que esse é para o Rudel. Eu vou passar ele para o Rudel, e aí depois, se alguém quiser coisa também, algum dos outros painéis, fica à vontade. Como o Detran pode ajudar na questão da implementação de ônibus para cidades de pequeno porte, de 20 a 50 mil habitantes, que seria a questão a contribuir para o transporte coletivo. Como o Detran se vê hoje, ou teria condições de auxiliar a estimular as cidades, especialmente de pequeno porte, para o uso do transporte coletivo. Ô, Lisandro, eu vou copiar aí, pegar uma frase que eu achei muito bacana, que a Patrícia falou, e da necessidade de todos nós termos a nossa consciência social. Né? Nós não podemos ser órgãos simplesmente ativos, nós não podemos ser órgãos técnicos, nós temos que ter a nossa visão social do processo. Cuido só do veículo, do pátio de apreensão, disso, daquilo. Eu acho que, à medida que eu estou, como Detran, favorecendo, repassando recursos através de um convênio, Estado, município, para facilitar o transporte coletivo do cidadão, é o que eu te falei, o que eu estou fazendo o quê? Eu estou investindo em mobilidade, eu estou investindo em circulação, estou investindo na melhoria da qualidade do cidadão e, principalmente, na melhoria da segurança no trânsito dele. Então, eu acho que existe, sim, uma conexão, é inovador, né? É inovador. Alguns Detrans, eles têm uma interferência com o trânsito municipal maior. Rio de Janeiro é um Detran que tem, alguns Detran têm isso, mas na sua grande maioria não. Do transporte coletivo e incentivo ao transporte coletivo, muito poucos, mas é necessário
e é uma visão que a gente tem que levar à frente. Ok, perfeito. Muito obrigado. Uma pergunta para a Patrícia agora. Eu acredito que a Patrícia assim, trabalha bem assim, como provedor de serviços na parte de tecnologia. Vou botar esse nome, talvez não seja o mais adequado, mas me permita usar esse só para facilitar a terminologia aqui. Quando tu falou ali da questão da estrutura tecnológica que é necessária para fazer todo esse processamento, ali, a questão do Big Data, a parte dos algoritmos que tem que rodar, que precisam rodar depois para disponibilizar informação para os gestores. Me chama a atenção hoje, pensando o cenário nacional, a gente sabe que principalmente as capitais, às vezes com maior porte, elas têm uma capacidade técnica instalada que permite, né, que ela assim, consiga identificar oportunidades de qualificação tecnológica e implementar essas soluções, porque tem pessoal técnico capacitado, se não para administrar tudo, pelo menos para saber como contratar esse serviço. Eu acredito que um dos maiores desafios que nós temos hoje, inclusive esse foi um dos propósitos do fórum aqui do Smart Mobility Digital Forum, que é poder levar informação para o técnico, para os técnicos lugares de pequenos e médios municípios, né? E assim, cidades pequenas e médias, que principalmente as cidades médias, que vão ser, se nada for feito, vão ser as cidades grandes problemáticas no futuro, né? Então a gente tem esse desafio hoje, que é levar essa não só a tecnologia em si, mas acho que o termo que tu usou, o despertamento da consciência do como é importante saber incorporar as tecnologias no processo de gestão. E aí minha pergunta para ti é, como é que tu vê isso para os municípios de médio porte, assim, que tu tem contato, enfim? Tu acredita que qual é o principal desafio? É a questão de capacidade técnica mesmo, ou ainda é a questão, talvez, de processo de contratação ou financiamento? O que tu veria, que percebe que é uma para cidades de médio porte, para que elas avancem assim, né, nesse processo de qualificação da gestão por meio de sistemas inteligentes? Nossa, Lisandro, excelente colocação, sabe? Porque esses são a questão da contratação hoje ainda é um dos principais impeditivos, né, de que essas cidades ainda não conseguirem transpor, né, esse passo para conseguir trazer para si todas essas tecnologias, tá? Foi por isso que eu fiz questão de trazer o exemplo daqui de Sorocaba, que é uma cidade média que tem quase 700 mil habitantes, né? Ela está distante de São Paulo, a um centro, eu não sei ao certo a quantidade exata, mas é um pouquinho mais de 100 quilômetros, né, 100 e poucos quilômetros, e ela ainda tem a chance de se preservar e de construir uma mobilidade muito mais inclusiva, né, de equalizar esses espaços. Acho que o desafio é esse, da gente conseguir usar melhor a legislação existente e até adequar isso para facilitar essa contratação. Tecnologia hoje, com o advento da telecom no Brasil, é um mercado extremamente promissor, né? Existem quilômetros e quilômetros de fibra ótica, né? A gente recebe ligações de robôs, como eu chamo, né? Que são os chatbots que nos ligam. A todo momento eu atendo, penso que é uma ligação séria, alguém falando, olá, você quer 200 mega full? Eu digo, meu Deus, por que isso? Porque houve um investimento gigante a partir dos processos de expansão, de construção, né? A Telecom aproveitou-se, as empresas de telecom aproveitaram para cabear as suas fibras. Então, a gente tem condições de ter acesso à conectividade, né? A gente existe hoje, é muito mais difundido, existem empresas que difundem a possibilidade de você construir toda uma infra de alta disponibilidade na nuvem. Então, ou seja, você pode estar em qualquer lugar, basta você ter um bom acesso à internet. Então, esse não é mais o desafio. Por isso que eu acho que os dois principais desafios são a expansão, desculpa repetir isso, mas eu sou muito a favor da questão da educação, né? da transmissão do conhecimento. Por isso que eu falo a expansão de consciência de todas essas possibilidades. A gente precisa, sim, olhar para as cidades médias e pequenas e provocar nelas esse desejo e, através do compartilhamento de exemplos, mostrar que é possível realizar. Em contrapartida, através dos órgãos, né, reguladores, órgãos gestores,
né, e do nosso legislativo nos ajudar a viabilizar essa contratação. Para que a gente possa, porque quem ganha foi até um pitch, né, dos 2 desafios aos quais eu tive a honra de participar, junto com o EVM9, que foi o Centro de Operações do Rio e da NTU. A gente terminou o pitch falando isso, quem ganha é a mobilidade coletiva, e é verdade. Ganha eu, ganha você, ganha quem anda de carro, né? Ganha quem anda de ônibus, porque quando eu viabilizo tudo isso, eu equalizo com tecnologia, eu passo a usar, eu também quero experimentar, né? O Fabrício mostrou, né, o quanto que as pessoas passaram a usufruir, né, e a contribuir através daquela tecnologia, né? E a gente vê posturas como a apresentação, né, essa última do Detran de Mato Grosso, é excelente, deles querendo se aproximar para realizar. Então, é sinal de que a conjuntura social, eu acho que a gente já tem. Tecnologia disponível nas cidades de médio e pequeno porte, nós também temos. O desafio fica, para responder a sua pergunta, é a questão legal da contratação, né, e massificação de expansão de consciência social através de iniciativas como a sua. Eu acho que esse fórum precisa ser expandido, precisa ecoar, precisa ser muito mais ouvido, né? Tá certo. Muito obrigado, Patrícia, pelas tuas considerações. Eu gostaria de agradecer muito por conta do tempo. Nós não vamos avançar com as perguntas aqui, mas eu gostaria de agradecer muito, né, mais uma vez ao Fabrício por ter tido esse tempo conosco e apresentar o case de Salvador com resultados tão importantes, e parabenizo mais uma vez o trabalho, né, destacando Salvador é uma das poucas cidades brasileiras que cumpriu a meta de redução da década de ação de segurança no trânsito, reduzindo em mais de 50% o número de mortes por acidentes de trânsito, e eu destaco isso para valorizar cases brasileiros. O que nós temos aqui são cases brasileiros, né, e isso é bastante importante, é o que foi demonstrado aqui. Então, parabéns pelo trabalho, né, e muito obrigado por ter estado conosco aqui. Obrigado a Patrícia também por compartilhar essa experiência muito sólida na questão de implementação de soluções tecnológicas. Eu acho que, para quem é do setor privado, também é muito interessante e motivador, inclusive, poder ver situações como essa, que a Patrícia nos expôs aqui, demonstrando tudo aquilo que é feito, como as implementações são feitas e os resultados que isso pode trazer para cidades de pequeno ou de grande porte, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, Patrícia, pela tua apresentação também, por todas as tuas considerações aqui, né? E Rodel também, mais uma vez, muito obrigado pela participação, trazendo esse olhar do gestor, né, sobre 2 aspectos, o municipal e o estadual também, e trazendo essa visão, eu acredito que da intenção de um Detran, ou de um governo estadual mais participativo com os municípios, essa visão sistêmica, integrada, de quanto é importante trabalhar de forma integrada. Eu acredito que é uma das falas que nos renova a esperança durante esse fórum aqui, né, é perceber esse olhar do gestor, né, que tem essa visão do quanto isso é necessário para melhorar a vida das cidades. Então, agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Com isso, nós encerramos o 4º painel do Smart Mobility Digital Forum. E aí, passando para os nossos avisos finais agora, eu gostaria de destacar a todos vocês que amanhã nós temos, então, o 5º e o 6º painéis, que vão iniciar às 15 horas pontualmente. Para aquelas pessoas que desejam certificado de participação dos 2 painéis de hoje, do painel 3 e do painel 4, nós já disponibilizamos os links aqui no chat do YouTube. Basta vocês enviarem a solicitação até as 18 horas de hoje para que ela tenha validade e os certificados sejam emitidos. Nós ficamos à disposição ainda através das nossas redes sociais. Depois nós vamos ver como disponibilizar o material dos palestrantes no nosso site também, para que vocês tenham acesso. De qualquer forma, os painéis vão ficar gravados para que vocês possam assistir depois ou queiram encaminhar para outras pessoas. Mais uma vez, agradecemos a todos e a todas. Tenham todos uma boa noite e até amanhã no 3º dia do Smart Mobility Digital Forum. Muito obrigado.